Muito bem, estamos de volta no República. Hoje estamos recebendo o Marco Meda, um profissional, um coach. Ele é um profissional, um treinador, né? Um especialista em treinar pessoas, treinar ser humano. Isso é possível. E é possível, mesmo porque o ser humano às vezes se acomoda, né? Tem uma situação, tem o salário, tem o emprego, tem a esposa, tem o filho, tem a casa, se acomoda. O que fazer para não ficar acomodado, para sempre buscar mais e querer crescer, querer se motivar, querer motivar os familiares? O que fazer? Ótimo. O primeiro ponto, Fernando, é a gente entender que essa acomodação, ela não é baseado na falta de vontade ou preguiça. Ah, eu não vou fazer porque eu estou cansado, porque eu tenho preguiça. É bem provável que as pessoas deixam de fazer as coisas e se acomodam porque aquilo não tem uma relação muito forte com algumas crenças ou valores que foram formados na cabeça daquela pessoa. Nós falamos agora um pouco de valores, vamos falar um pouquinho de crenças para que eu possa te responder essa pergunta. Nós estudamos dentro da neurociência, que é o padrão de comportamento do ser humano, a forma como o ser humano pensa e se comporta dentro desse processo. Todo ser humano ele possui algumas crenças, são formas de pensamentos, padrões em algo que você acredita e você acredita de uma forma muito forte, você acredita que aquilo é verdade absoluta. Por exemplo, um pai pode chegar para o filho e falar, engole o choro porque o homem não chora. E quando o menino era pequeno e ele ouvia aquilo do pai, engole esse choro, o homem não chora, engole esse choro, o homem não chora. E isso passa o tempo, 1, 2, 3, 10, 20, 30 anos e ele se transforma naquele profissional, naquela pessoa séria, dura, porque inconscientemente, na mente dele, tem uma crença que ele aprendeu quando ele era criança que homem não chora. E aí, toda vez que ele for submetido a sair da zona de conforto, gerar uma ação, isso envolver emoção, ele se trava. Então, gerou uma crença aí. Por outro lado, pessoas que às vezes têm que conversar com seu filho, conversar com as pessoas, falar com uma pessoa ou outra, fazer uma pequena palestra, falar em frente às câmeras, e eu não consigo, eu travo, parece que me dá um negócio, um frio na barriga. É bem provável que em algum momento da vida dela, ela tentou fazer isso, e aí ela passou um certo vexame, uma certa vergonha. Nesse momento, o inconsciente nosso, que tem o poder de nos proteger, ele fala, opa, não vou deixar você passar por isso novamente. E como mente e corpo estão ligados, ele gera ações físicas ou fisiológicas para você se retrair. Soa a mão, dá taquicardia, dá dor na barriga, todos os fatores possíveis para a pessoa realmente não sair do lugar. Chega para as meninas e diz hoje, se você disser hoje para a dona de casa, olha, o lugar de mulher é na cozinha. Isso é uma crença antiga e, obviamente, errada. A gente sabe que é errada, as mães sabem que é errada, mas para a criança, a menininha, pequenininha, 2, 3, 4, 5 aninhos de idade, ainda ganham de presente mentaliza a boneca, ainda ganham de presente a panelinha. Eu estou forçando isso, dizendo que o lugar da mulher é para cuidar dos filhos, que é cuidar da cozinha. Olha o erro que a sociedade ainda comete e fortalece crenças. Todo esse sistema de crenças vai amarrando, e ao longo da vida a gente não sabe o porquê, vai amarrando o nosso padrão de pensamento. E às vezes você não executa algo, não é motivado a executar algo, porque existe um sistema de crenças que te amarra. Só rico que tem dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não posso, isso não é para mim, eu não sou capaz. São sistemas de crenças que você ouviu dos seus pais, dos seus avós, colocou isso na tua mente, você tentou fazer algo diferente e não conseguiu, esse sistema de crenças se solidifica. Portanto, enquanto eu não descobrir dentro de cada pessoa, enquanto o pai não descobrir na cabeça daquela criança, um profissional na cabeça dos funcionários, uma professora nos seus alunos, qual é o sistema de crenças que comandam o pensamento, se eu não descobrir para quebrar essas crenças que travam, que limitam, eu não gero motivação. A motivação é momentânea. A motivação é aquela pequenininha. Eu posso motivar as pessoas por 2 fatores, dor ou prazer. Eu posso te motivar pela dor. Olha, se você não fizer, você vai ter um prejuízo. Se você não for trabalhar, eu vou descontar seu dia. Se você não fizer a prova, você não vai tirar uma nota boa. Se a senhora não cuidar da sua casa, a casa vai ficar bagunçada. Estou motivando pela dor, mostrando perdas. As pessoas se motivam sim pela dor, mas é uma motivação muito rápida. Faz, e aí ela vê que aquilo não é bom e não volta a fazer. A verdadeira motivação é quando eu descubro o valor e motivo por prazer. O que você ganha ao fazer isso?
O coaching faz sempre essa pergunta para motivar pessoas. Para você fazer isso, sair da zona de conforto, fazer algo diferente, o que você ganha com isso? A pessoa me dá uma resposta. Eu ganho X. Isso é importante para você? Quando eu pergunto o que é importante, aí eu checo com a noção de valor que estávamos conversando com o Ed. Tá, isso é importante? Sim, é importante. Se você não fizer, o que você deixa de ganhar? Sempre a visão positiva de ganho. E aí eu vou amarrando os fatores motivacionais. Ô Marco, mas um pai para motivar um filho que está estudando, para incentivar ele, para gostar da escola, para entender que aquilo é importante para o futuro dele, o que o pai tem que fazer? O pai tem que gerar na cabeça desse filho uma visão de futuro. A sociedade que a gente vive é tudo imediatista, não é? A gente realmente quer tudo para agora, precisa fazer as coisas agora, tudo muito imediato. Os nossos filhos são assim. Eu tenho um filho de 8 anos e tudo é agora, tudo ele quer agora. O pai tem que gerar visão de futuro, porque se eu atender só uma necessidade imediata, eu vou gerar ansiedade. A ansiedade é o mal da humanidade, isso gera depressão e outros fatores aqui. Então o pai, quando ele quer motivar um filho a estudar, ele tem que fazer com que o filho enxergue lá longe. Para que você estuda? Qual o benefício disso? O que nós vamos ganhar? O que você, meu filho, vai ganhar com esse estudo daqui 10 anos, daqui 20 anos? Quem você vai ser? Percebe que eu, papai, ou eu, família, não tivemos muito porque nós talvez não estudamos? Se você estudar, você pode traçar um futuro diferente para você e para sua família. Se você estudar, você pode ganhar um pouco mais de dinheiro, você pode conquistar um pouco mais as suas coisas. Talvez os fatores motivacionais, os valores são físicos, são bens materiais, e as pessoas também se motivam de certa forma por isso. Talvez um carro novo, uma bicicleta nova. O que o pai não pode é ficar muito negociando. Estuda que eu te dou o videogame, estuda que eu te dou o skate, estuda que eu te deixo brincar lá fora. Aí eu vou gerando um critério de recompensa. E essa pessoa vai crescer acreditando que tudo que ela vai fazer, ela tem que ter a recompensa. Então ela se motiva pela dor. Todo momento pela dor. O pai tem que gerar motivação pelo prazer e visão a longo prazo, de futuro. O pai coach é aquele pai que ajuda a construir o futuro do filho. Filho, onde você vai chegar? Agora, pensa comigo, os pais, a sociedade em geral não está preparada para fazer esses tipos de perguntas. Nós não estudamos isso. Por isso que surge nesse cenário essa profissão, por isso que surge o coach. São profissionais que vieram atender essa necessidade de demanda. Isso é uma educação corporativa? Com certeza. E global, né? Você, numa empresa, você entende a corporação como um todo. Numa família, você entende aquela instituição como um todo. Tem casos da gente fazer coaching com a família. E a gente ajusta a linha e orienta a postura do pai, da mãe, dos filhos. Tem coaching de vários nichos, tem coaching só na área financeira, tem coaching só na área de saúde, tem coaching só para gerar resultados. Então, assim, é uma educação e é um processo de médio e longo prazo. Não é uma conversa de 1 hora, não é um bate-papo como esse nosso rápido de 1 hora que vai mudar a vida de alguém. É um processo. Por isso que coaching, com ING no final, ele tem começo, meio e fim. A gente vai conduzindo as pessoas ao longo de um processo. Isso significa que é uma tentativa ou um trabalho para mudar comportamentos, é isso? Que o importante é a pessoa mudar o comportamento. Não adianta ela querer, ela ouvir tudo que você está falando como um coach. Isso. E ela não mudar o comportamento dela. Ela rigorosamente manter os mesmos passos. Isso. Ou as mesmas crenças. Isso. Ou as mesmas ações do dia a dia. Não vai gerar resultado. Ela sabe que está errado, mas faz errado. Isso. Ela sabe que para se motivar ela precisa mudar comportamento. Perfeito. E às vezes não muda. Não muda. Aí não adianta. Não adianta, porque assim, todos nós, eu, você, o Ed, você que está assistindo, todos nós fazemos o que fazemos porque nós temos sistemas de hábitos. A gente não sabe algo, aí de repente a gente aprende e cria o hábito a respeito daquilo. Se isso for feito de forma repetitiva, esse hábito vai entrando na nossa cabeça e vai solidificando, e aí talvez você faz coisas sem pensar. Imagina você que está assistindo, vocês, quando nós não sabíamos dirigir um carro. Então a primeira sensação para dirigir um carro foi caótica. Você tinha 2 mãos aqui, tinha a outra que muda o câmbio, um pé no acelerador, o outro pé na embreagem, e aí tudo aquilo ao mesmo tempo. Se alguém conversasse com você naquela hora, travava tudo.
Então você não sabia como fazer, você foi treinado por alguém. Alguém te treinou. Passo a passo. Passo a passo. Coaching treina passo a passo. Aí alguém te treinou, pisa na embreagem, engata a primeira, começa a acelerar, aí você foi fazendo. Teve sucesso, gerou uma crença positiva. Fez de novo, sucesso, crença positiva. Fez, não acertou, arrumou. Foi fazendo, isso foi tendo um resultado. De repente você estava fazendo aquilo sem mais perceber o que estava fazendo. Aí já dava para conversar, atender o celular, mesmo que não pode, mas aí você foi evoluindo. Nesse momento, chega uma hora que sai do seu consciente e isso vai para o inconsciente, entra no piloto automático da nossa mente. Você não para mais, a senhora não para mais para pensar como dirigir. Simplesmente dirigimos. Isso foi para o piloto automático. Isso sobra tempo no meu consciente para eu aprender outras coisas. O coach, ele vai descobrir das pessoas hábitos que foram criados de forma errada. Você aprendeu a dirigir carro, então criou um hábito da forma correta. Mas pode ser que para você executar as coisas no seu dia a dia, criaram-se hábitos que não são muito bons. A gente tem que voltar lá na origem, entender quais são esses hábitos, mudamos a sequência desse hábito, isso funciona para parar de fumar, isso funciona para emagrecer. Quais são os hábitos que geraram esses vícios e criaram crenças? E aí as pessoas, por mais que queiram, voltando na sua pergunta, não conseguem fazer. Ela sabe o que precisa fazer, mas ela não sabe como. Eu sei que eu preciso parar de fumar, mas não consegue. Eu não consigo. E isso não é falta de vontade, não é preguiça. Existe um sistema de crença na sua mente que trava você. Por que as pessoas... Vamos mudar esse exemplo. Por que as pessoas fumam? Porque em algum momento, quando ela começou, aquilo trazia para ela prazer. Aquilo trazia... Prazer momentâneo. Um prazer momentâneo. Ela era importante. Um moço, um menino que fuma aos seus 14 anos, 16, 17 anos, ele é bem visto naquela turma dele e isso faz bem para ele. Pô, olha ele, cresceu, amadureceu, tá fumando. Algumas meninas gostam. Se aquilo trouxer prazer e esse hábito se fortalecer, acabou. Foi pro inconsciente. Por mais que conscientemente você quer, o seu inconsciente entende que aquilo traz prazer. E aí vira um conflito na mente de uma maneira gigantesca. O coaching ele tem que voltar atrás, olhar essa mente inconsciente, entender como se processa a sequência de pensamentos, por isso a neurociência nesse processo, e tentar quebrar esses padrões. Eu vou dar um caso específico, sem citar o nome, um cliente que eu faço coaching justamente para isso. Ele precisa parar de fumar. Existe na mente momentos, ações, atitudes ou comportamentos que ele tem que dão a vontade de fumar. Algumas pessoas se tornam ansiosas, dá vontade de fumar. Outras tomam um cafezinho, dá vontade de fumar. Nós chamamos isso de gatilho. Existe um gatilho que é disparado na mente, que abre uma janelinha, que descobre que aquilo ali é bom e é prazer e gera vontade física, fisiológica. Se eu descobrir qual é o gatilho, qual é o estopim que acende a chama para chegar até ali no comportamento e mudar o gatilho, eu mudo esse processo. Por isso que é tão simples assim. Talvez as pessoas que sempre fumam depois do café, ela não tem que cortar o cigarro, ela tem que cortar o café. Ou o hábito do café, a sequência. Tem pessoas que seguem rituais. Depois que eu fizer isso, eu faço isso. Entro no carro, acendo cigarro. Desço do carro, acendo cigarro. Muda. Estaciona num local diferente. Deixa seu consciente perdido porque alguma coisa está diferente. Muda a garrafa de café de lugar. Não bebe mais o café na xícara. Põe um copo desse tamanho. Qualquer coisa que eu mudar o padrão, o consciente vai falar, opa, peraí, isso aqui não é um hábito, tem coisa diferente. Já que tem coisa diferente, eu estou perdido, o que eu faço agora? Aí o consciente fala, sabe o que você faz? Por exemplo, agora não fuma. Aí o consciente consegue assumir. Como a gente não tem essa consciência, é tudo no piloto automático, igual dirigir o carro, aí ele fica só na vontade, a coisa não acontece. Muito interessante, né? Assunto muito interessante. Em relação à alimentação, né? A alimentação. Criou-se o hábito de que tem que almoçar e tem que jantar. De anos e anos. Sim. Desde a época da avó, né? Tem que almoçar e tem que jantar. Não necessariamente. Você pode fazer 4 ou 5 refeições durante o dia sem ter obrigatoriamente aquele horário de almoço e janta. Você pode criar outros horários e outras maneiras de alimentação. Sim. E você consegue bagunçar toda esse sistema de crença, essa sistemática aí de obrigações e hábitos. É por isso que dizem que se você come menos vezes e uma quantidade muito grande, você engorda. Porque teu inconsciente entende isso. Você comeu só no almoço.
não teve várias refeições ao longo do dia, depois comeu só no jantar. Então o teu inconsciente diz, cara, esse cara come poucas vezes por dia. Então já que ele come pouco, tudo que ele comer eu vou acumular em gordura para manter a energia dele. Vai que ele não volta a comer, só vai voltar a comer no outro dia. Não toma café da manhã, não faz um lanchinho à noite. Então nesse momento ele jantou 7h30 da noite. Aí foi só fazer a próxima refeição, porque não tomou café da manhã, isso é muito comum. A meio-dia, o que o cérebro entendeu? Pô, nós ficamos muito tempo sem comida. Então vamos guardar o máximo que essa pessoa comer em gordura para gerar energia e fazer ela caminhar, fazer ela trabalhar. Ao passo que se você quebrar esse hábito e fazer uma refeição leve, um jantar leve e várias refeições a cada 2 horas, tem a tendência de emagrecer. Claro que isso favorece o metabolismo, né? O metabolismo fica mais rápido, mais ágil, então você queima mais gordura e o teu cérebro entende que não precisa acumular mais gordura. Como eu disse, mente e corpo estão ligados. A gente vive muito mundo exterior e não para olhar dentro da nossa mente. E a gente até brinca, é o poder da mente, é o poder da mente inconsciente. Tem uma ciência por trás de tudo isso, da neurociência que eu comentei, que é a programação neurolinguística. Então a gente programa formas de mudar o comportamento do outro através da linguagem. Não é nenhum milagre? Não. Não é nenhuma mágica? De forma alguma. E muito menos uma magia religiosa, alguma coisa desse tipo. Alguma. É uma questão... Ciência. Científica. Não adianta torcer, olha, esse ano eu vou conseguir, esse ano eu vou gastar menos, esse ano eu vou comprar minha casa, esse ano eu vou casar, esse ano eu vou emagrecer. Tem que ter ação. E ação. Agora, a ação, sem uma noção forte de valor, ela é fraca. Tem que ter um motivo. O motivo qual é de economia? Isso. Comprar a casa. Mas para comprar a casa, para cumprir esse motivo, para chegar à conclusão de um resultado positivo com esse motivo de economia que é comprar uma casa, é isso aí. Eu preciso ter uma ação. E qual é a ação? Cortar gastos, economizar para chegar no resultado positivo. Você tocou um outro ponto importante. Simples. Você tocou um ponto difícil, né, de realizar. Claro, não é tão simples de fazer. Mas você tocou um ponto importante. Cortar gastos, emagrecer. A forma como a gente organiza os objetivos, ele tem que ser no positivo. O objetivo não pode ser no negativo, porque o inconsciente de novo vai te trair e não vai deixar a coisa acontecer. Quando eu falo em corte, corte é algo que dói. O inconsciente vai falar assim, pô, nós vamos perder. Eu preciso perder barriga. Perda. Teu inconsciente sabe que ele tem que te proteger. Então é assim, eu quero chegar a ter 70 quilos. É esse o padrão do pensamento correto e essa formação. Eu quero economizar R$1.000, eu quero ter R$1.000, eu quero ter R$10.000. Claro que não é tão simples assim, não basta falar. Mas a gente tem que saber pedir as coisas no positivo. Quer ver um exemplo? Se eu disser para vocês agora, vocês que estão ouvindo, vocês todos em casa, e disser assim, não pensem num Fusca branco. O que você pensou? Já pensou no Fusca branco. Pensou no Fusca branco. Então, o comando induzido negativo não funciona. Pense em vários Fuscas. Pense no Fusca vermelho. Vermelho. E aí o vermelho vem à mente. Pense no Fusca preto. O preto vem à mente. Não pense num Fusca branco. Não pense num elefante cor-de-rosas, de bolinhas verdes, balançando o rabinho. Já pensou. Você pensou. Então eu tenho que Quando pedir... fala não funciona. O seu organismo já... Ele não aceita. Chega para o teu filho, agora uma bela lição de casa para as mães e para os pais. Chega para o teu filho que você quer que seu filho faça alguma coisa. Então assim, chega para o teu filho e diz, não come doce antes do almoço. O que ele vai fazer? Ele vai comer doce antes do almoço. Não sobe. O que ele vai fazer? Ele sobe. Porque o não é negativo e o cérebro não gosta de perda. Então você diz assim, vamos comer agora a comida da mamãe e depois nós vamos comer o doce? É diferente. Na televisão isso é muito comum, o comunicador está ali falando e vai vir o comercial e diz, não mude de canal, não saia daí. O que acontece? Automático. Muda o canal. É automático. Sai, porque o comando que foi induzido é o negativo. Fique conosco, vem comigo, é diferente. Muito bem. Ed, pode ficar à vontade também. Eu queria saber o seguinte. O Marcos Meda, ele é especialista em educação corporativa, né? Ele tem esse trabalho de motivação, né, especialista nessa área de motivar, de buscar caminhos para que as pessoas se motivem. Pode ficar à vontade, Ed. A gente tem mais um intervalo, daqui a pouco eu vou querer saber de onde surgiu essas técnicas, né? Claro. Quem foi o criador ou quem foram os criadores dessas técnicas aí, que é interessante de saber. Quando surgiu isso, né? Quando surgiu essa técnica de coaching? Muito bom. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta então com essa informação para você no República.